no ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, cenas, brindes e sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Esporte através da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Momento do Esporte, começando nesta sexta-feira, hoje, 20 de outubro de 2023. Sextou, hein, minha gente? Mais um final de semana chegando. Sempre aquela expectativa de renovarmos as nossas energias para mais um final de semana de muita alegria e, com certeza, confraternizações ao lado dos nossos familiares, em mais um final de semana que eu tenho certeza que será de muitas bênçãos e muitas alegrias sobre nossas vidas. Então, vai aquela dica, continuamos aqui dando aquela dica que é super valiosíssima para você e também para a gente. Você que ainda não é inscrito, inscrevam-se em nossos canais, deem aquele joinha, aquele like, isso é super importante para todo o conteúdo que a gente produz. Curtam e compartilhem a nossa página, ativem os sininhos de notificações, sigam-nos através das nossas redes sociais, interajam conosco através dos nossos canais de interatividade, nossa hashtag Momento do Esporte, também através do nosso número de WhatsApp, é outro canal de comunicação, onde você também pode deixar a sua mensagem, o seu alô, aquele recado para o seu amigo, aquela cornetada no seu time do coração. Então, temos esse espaço aberto para que você sempre mantenha-se conectado e interagindo conosco. É claro, através das nossas redes sociais, através dos nossos canais de interatividades, das nossas emissoras e também em nossas redes sociais. Muito bem, recado dado. Vamos ao primeiro destaque de hoje, que temos muitos assuntos a abordarmos na edição de hoje do Momento do Esporte. Afinal de contas, com o final de semana chegando, muitas atrações esportivas que você certamente acompanhará. E a gente começa falando de Campeonato Brasileiro, que em sua 27ª rodada, ontem teve o seu complemento com as últimas 4 partidas disputadas na noite de ontem no Allianz Parque em São Paulo, diante de protestos da torcida antes de a partida começar. O Palmeiras, que está com o técnico Abel Ferreira suspenso, pegou 2 ganchos de suspensão por declarações polêmicas. Mais uma vez, Abel Ferreira se envolvendo em polêmicas, o que é, conforme dizia ou fala o jornalista Oswaldo Pascoal, normal essa atitude em se tratando de Abel Ferreira. E ontem um prejuízo à sua equipe, que jogou em casa, buscava um bom resultado para apagar um péssimo retrospecto nas últimas partidas e acabou perdendo para a equipe do Atlético Mineiro em pleno Allianz Parque por 2-0, os gols do Galo marcados por Hulk no primeiro tempo e Paulinho na segunda etapa. Na estreia do técnico Tite, ontem em Belo Horizonte, comandando o Flamengo, o rubro-negro carioca bateu a equipe do Cruzeiro por 2-0, com gols de Ayrton Lucas e Pedro cobrando pênaltis, ambos no primeiro tempo. Portanto, um resultado importante para a equipe do Flamengo, e daqui a pouco a gente vai ressaltar esse aspecto na tabela de classificação, principalmente devolvendo o Flamengo ao G4, zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Também na noite de ontem na Vila Belmiro, o Santos voltou a se complicar, voltando para a zona do rebaixamento, perdendo em casa para o Red Bull Bragantino por 3-1. E no Maracanã,
Ontem no Maracanã, mais um clima de festa por parte da torcida do Fluminense, que teve a volta de Fernando Diniz, que comandou a seleção brasileira nessa data FIFA. O Flusão foi buscar um resultado heróico, em 3-3 diante do Corinthians. Portanto, os resultados dos jogos de ontem nesta 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente tem destacando a vitória do Flamengo, né? O começo dessa era Tite, que começou com o pé direito, comandando o Flamengo, que no começo teve dificuldade de se desvencilhar da marcação da equipe do Cruzeiro ontem em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. E olha, sobraram protestos contra o Ronaldo Fenômeno, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, ídolo vestindo a camisa verde e amarela. Ontem ouviu diversos protestos, vaias contra ele e contra o goleiro Rafael Cabral, da equipe do Cruzeiro. Ele que é o dono da SAF, que administra a equipe mineira. E ontem, ao término da partida, o técnico Tite, em sua entrevista coletiva, na primeira vitória comandando o Flamengo, ele ressaltou a pressão, este começo de trabalho, a pressão, e destacou outros aspectos. E a gente tem uma sonora dessa entrevista coletiva do Tite, concedida ontem após a vitória do Flamengo 2-0 sobre o Cruzeiro. Vamos ouvir. Dança tática ali do Gerson passar para o lado direito, se essa foi a chave para a vitória. E como é que foi a sua primeira vez como Flamengo, né? Como é que foi sentir-se pertencente ao Flamengo? Boa noite. Primeiro, foi muito intenso, e tem sido e vai continuar dessa forma, mas tu entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho e iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Rui e para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo, física e mentalmente, porque é muito difícil isso, é muito difícil. A mudança já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho em cima de um articulador, 2 articuladores, 2 meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico, de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória na estreia, canal Raflamelo. Tite, eu queria que você explicasse, claro que é muito cedo ainda para a gente fazer uma análise, mas já nitidamente vê uma evolução no sistema defensivo. O Flamengo saiu sem sofrer gols, o Davi Luiz foi a campo no lugar do Léo Pereira, suspenso, e um feito que você já conseguiu na temporada, né? Fazer o time jogar bem após uma data FIFA, que em 2 oportunidades o Flamengo voltou jogando muito mal. A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior e veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, o Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil.
e é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro, com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar a sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Tá aí, meus amigos, a entrevista, né? Um pequeno trecho da entrevista concedida ontem pelo técnico Tite, o Adenor Bach, este que vocês que acompanham em casa podem ver, né? Uma entrevista concedida ontem ao término da partida, depois de uma vitória convincente, conforme ele próprio ressaltou. Flamengo não levando gols, o que é importante em casa, algo que deu claros indícios, pelo menos no começo da partida de ontem, né? O Flamengo que não teve, assim, aquela partida memorável, mas já foi um bom resultado para colocar uma certa dose de otimismo no torcedor que vinha muito ressabiado e muito desconfiado de um trabalho, principalmente um trabalho fracassado até aqui na tabela de classificação, aliás, na atual temporada, né? O Flamengo com péssimos retrospectos na atual temporada, perdendo competições às quais não houve um planejamento, né? O Mundial de Clubes, inclusive, não houve uma devida preparação, um planejamento. O Fla acabou eliminado para uma equipe, na época, tecnicamente inferior ao Flamengo, a equipe do Al Hilal, da Arábia Saudita, que hoje é comandada pelo técnico Jorge Jesus, venerado pelo clube, inclusive, e outras eliminações, como na Libertadores, para o Olímpia, a maneira pela qual perdeu o título do Campeonato Estadual no Rio de Janeiro, depois de ter aberto uma importante vitória, uma importante vantagem no primeiro confronto diante do Fluminense, por 2-0 no jogo de ida, mas foi atropelado na partida da volta pelo próprio Fluminense, né, sendo goleado por 4-1, perdendo o título da maneira que perdeu, e todo esse clima de instabilidade que se gerou ao longo deste tempo, desde o começo da atual temporada, que de fato, até agora, tomara que o Tite ele consiga acertar esse time do Flamengo de tal forma que os conceitos mudem em relação à equipe do Flamengo nesta atual temporada ou neste restante de temporada, né? Ainda restam 11 partidas, 11 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e o Fla encaminha muito bem a classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, pois este acabou se tornando, pelo menos agora, no momento, neste final de temporada, o objetivo principal da equipe. Uma equipe que, antes de a temporada começar, era tida como uma equipe que lutaria por todos os títulos na atual temporada e foi o que acabou não acontecendo. Agora a gente fala da outra partida. Ontem à noite, no Maracanã, tivemos um empate heróico, mais um resultado heróico da equipe do Fluminense, que esteve perdendo para a equipe do Corinthians, jogando no Maracanã diante da sua torcida. O Fluminense, que já vinha de uma derrota no próprio Maracanã na rodada passada para o líder Botafogo por 2-0. E ontem foi buscar um resultado que parecia improvável, né? O Corinthians chegou a abrir 3-1 no marcador. Os gols do Timão marcados por Fábio Santos e Yuri Alberto 2 vezes. E o tricolor das Laranjeiras, que está na final da Libertadores, focado nesta decisão no próximo dia 4 de novembro, às 17 horas, no Maracanã, hein? A Conmebol ontem, que teve uma reunião no finalzinho da tarde em Luque, sede da Conmebol, próximo à Assunção, no Paraguai, confirmou a decisão para o Maracanã.
ainda vai ser conduzido um acerto com o Flamengo, que joga uma semana antes contra o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela rodada do Campeonato Brasileiro, mas a Conmebol bateu o martelo, então essa notícia boa para a torcida do Fluminense, que terá a oportunidade de jogar em casa outra decisão 15 anos depois, né? O time de Guerreiros de volta a uma decisão de Copa Libertadores. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro, um resultado que não foi, assim, dos melhores, né? Para a equipe do Fluminense, que continua com o empate de ontem, chegou aos 42 pontos, caindo 2 posições em relação ao início da rodada e agora ocupa a 9ª colocação. Já para o Corinthians, que somou 32, subiu 1 posição, ocupa agora a 13ª colocação, mas está ainda ameaçado pelo rebaixamento, aquele fantasma de equipes grandes do futebol brasileiro que na atual temporada lutam contra o rebaixamento. E ontem, ao término da partida, o técnico Fernando Diniz, ele ressaltou exatamente esta preocupação com a decisão da Libertadores deste ano, no próximo dia 4, bem como reclamou a beça da arbitragem de ontem. Olha, uma arbitragem que deixou muito a desejar, com alguns lances polêmicos e que acabaram de alguma forma prejudicando o time do Fluminense. Vamos ouvir alguns trechos desta entrevista concedida ontem pelo técnico Fernando Diniz, depois do empate em 3-3 contra o Corinthians. Atuasse como psicólogo, mas é perceptível o trato que você tem com os jogadores de uma maneira muito humana, muito positiva. E o Fluminense, nesse momento, se encontra fora da zona de Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas está na final da competição contra o Boca Juniors, o que não é uma garantia de uma vaga na próxima edição da Libertadores, porque tem um adversário muito difícil que chegou lá com méritos também. E como seres humanos, o elenco do Fluminense deve pensar na final. Assim como todos nós pensamos, a diretoria pensa, o elenco não está numa bolha. E minha pergunta vai nesse sentido: como trabalhar a cabeça e manter o foco dos jogadores, que são seres humanos, em jogos tão importantes do Campeonato Brasileiro que tem pela frente antes da final? É fazer o que fez hoje. O Fluminense está super focado nos jogos do Brasileiro. A gente, contra o Botafogo, eu acho que a gente, por ter sido muito próximo, existiu na semifinal da Libertadores uma descarga muito grande de energia física e emocional, e a gente não teve tempo para recuperar. E não eram só os jogadores, que nem foi o aspecto físico que foi preponderante, foi o aspecto emocional mesmo. Então a gente não teve energia suficiente para encarar o jogo do Botafogo, então a gente jogou abaixo das nossas condições. No jogo de hoje aconteceu o contrário. O Corinthians teve 2 chances, assim, erros nossos que a gente não costuma cometer, e o time estava extremamente focado. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense, o jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pôde acompanhar um jogo, o adjetivo correto é esse: brilhante ou espetacular, manchado muito pela arbitragem. Eu, sinceramente, não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito. Principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta, então se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha, no mínimo muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje o juiz
ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado ele dá 8 minutos, já parece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez a acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo. Porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então, do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou no em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter errado, não viu, mas o VAR não chama. Então, cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então, assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos, não tem controle do jogo. Ele fala assim, então é um juiz assim que ele, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem que favoreça o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para a substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Assim, e não dá mais. Assim, a gente quer assim, que tenha uma coisa, e não é só para o jogo falando do Fluminense, que é aqui que eu trabalho aqui, e não dá para ficar calado perante isso, porque todo mundo trabalha muito para a gente ter uma arbitragem justa. Ou se é uma arbitragem que ela é ruim, que ela seja ruim, para as duas partes, o juiz ele errou aqui, errou lá, mas quando erra só para um time, ele não dá, né? Diniz. Minha gente, tá aí a entrevista coletiva do Diniz. Muita reclamação por conta da arbitragem, que mais uma vez, de fato, deixou a desejar ontem. E é um problema que vem sendo recorrente em jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente essa questão da arbitragem, né? E o Fernando Diniz realmente muito descontente com a atuação do árbitro que apitou a partida ontem no Maracanã, pelas razões que ele mesmo expôs em sua entrevista coletiva, né? E é algo que o CELEME, o pessoal da CBF, o CENEME, ele deveria ter tomado uma providência, porque ontem, por exemplo, o Abel Ferreira, que reclamou da arbitragem e de uma atitude suspeita no jogo contra o Grêmio, ele acabou punido com 2 jogos de suspensão. Então o Abel, que estava suspenso ontem na derrota para o Atlético Mineiro, também não estará à beira do campo no próximo jogo do Palmeiras, no próximo final de semana, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Então, muita reclamação por parte do técnico Fernando Diniz, embora tivesse ressaltado que a equipe está focada, de fato, na Libertadores, mas ressaltando também a importância da atuação do seu time nas rodadas do Campeonato Brasileiro. E a rodada 28, antes a gente vai passar a classificação, né? Depois da conclusão desta rodada de número 27, a rodada 27 do Campeonato Brasileiro.
que tem o Botafogo mais líder do que nunca, com 58 pontos, 9 agora à frente do Bragantino, que é o segundo colocado com 49, com a vitória de ontem, na estreia de Tite em Belo Horizonte. O Flamengo subiu para a terceira colocação, entrando novamente no G4. O Mengão agora soma 47 pontos, o Grêmio é o quarto colocado com 44, o Grêmio que perdeu na quarta-feira em casa para o Atlético Paranaense. O Palmeiras, com a derrota de ontem, é o quinto colocado também com 44 pontos. Na sexta, o Atlético Paranaense também com 44, tá aí a turma dos 44 pontos. Na sétima colocação, o Atlético Mineiro, que com a vitória de ontem foi a 43. Na oitava, o Fortaleza com 42. Na nona, o Fluminense, com o empate de ontem, apenas um ponto somado, chegou aos 42 pontos na nona colocação. Na décima, o Cuiabá, com 42 pontos. Na 11ª colocação, o São Paulo. O São Paulo caiu uma posição e agora ocupa a 11ª colocação com 35. Na 12ª, o Internacional com 32. Na 13ª, o Corinthians também com 32. Percebe-se uma proximidade muito grande desses times a partir do Internacional com a zona do rebaixamento, hein? Primeiro time fora da zona do rebaixamento hoje, o Vasco da Gama, com 30, então uma diferença de 2 pontos apenas. E essas equipes que entrarão em campo no próximo final de semana terão que remar para manter essa distância, ou ao menos respirarem desse fantasma, né? Escaparem desse fantasma da zona do rebaixamento. Muito bem. O Bahia ocupa a 14ª colocação com 31. Na 15ª, o Cruzeiro, tá aí o porquê dos protestos proferidos ontem no estádio do Mineirão contra o goleiro Rafael Cabral, pois, segundo a torcida, ele falhou em alguns lances, e também proferidos principalmente contra Ronaldo, que é o diretor, o dono da SAF, que administra a equipe mineira. Então tá ali o Cruzeiro na 15ª colocação com apenas 31 pontos, um ponto acima que o Vasco, que ocupa a 16ª colocação, primeira equipe fora da zona do rebaixamento, com 30 pontos. Por critérios de desempate e com a derrota de ontem em casa para o Red Bull Bragantino, o Santos voltou para a zona do rebaixamento, abrindo essa incômoda zona da degola com 30 pontos na 17ª colocação. Na 18ª, o Goiás, que também luta para sobreviver na competição, também com os mesmos 30 pontos. Na 19ª colocação, o Coritiba com 20. E na 20ª, na lanterna, já praticamente rebaixado matematicamente, a equipe do América Mineiro, com apenas 18 pontos conquistados. Agora sim, a gente destaca a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã às 18h30, quando no estádio do Morumbi o São Paulo recebe o Grêmio. As duas equipes vêm de derrotas. Não é? O São Paulo perdendo em Goiânia para o Goiás por 2-0 e o Grêmio que acabou surpreendido em casa e perdendo para o Atlético Paranaense por 2-1 de virada. Também amanhã, no mesmo horário, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia fará o clássico nordestino diante do Fortaleza. O Bahia vem de uma vitória por 1-0 sobre o Inter e o Fortaleza vem de uma derrota em São Januário para o Vasco da Gama. Na Arena Pantanal, também amanhã às 18h30, o Cuiabá recebe o Goiás. Às 21 horas também de amanhã, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o líder Botafogo recebe o Atlético Paranaense. Um reencontro entre as duas equipes, principalmente depois que o Atlético Paranaense eliminou o Botafogo em pleno Newton Santos, na disputa de pênaltis,
pela Copa do Brasil deste ano, hein? O Atlético Paranaense, então, responsável pela eliminação do Glorioso na Copa do Brasil. Já no domingo, às 16h, no Maracanã, mais um clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco, num clássico de muita rivalidade. Também no domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, a Arena do Galo, o clássico mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, também no domingo, às 16h, o Internacional recebe o Santos. Na Neoquímica Arena, do domingo, às 18h30, o Corinthians recebe o América Mineiro. E no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, também no domingo, às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Fluminense. E fechando a rodada no Couto Pereira, também no domingo, às 18h30, o Coritiba recebe o Palmeiras. Nosso destaque agora é a Série B, que em sua 33ª rodada, ontem 2 partidas disputadas na noite de ontem no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense levou a melhor e venceu o ABC por 3-1. Também ontem em Tombos, Minas Gerais, o Tombense bateu o Vila Nova por 2-1. A rodada terá o seu prosseguimento na noite de hoje, quando às 19h no estádio Castelão, em São Luís, o Sampaio Corrêa recebe o Vitória. Também hoje, às 21h30, no Estádio Municipal de Mirassol, o Mirassol recebe o Guarani. Já amanhã, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Novo Horizontino. Também amanhã, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, teremos CRB e Criciúma. Também amanhã, às 18h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude recebendo o Londrina. No domingo, na Arena da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí recebe o Ceará. Também no domingo, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, o Sport enfrenta a Chapecoense. E a rodada será complementada apenas na próxima segunda-feira, quando no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta enfrenta o Ituano. O final de semana também será de decisão pela Série C. Jogo da volta no próximo domingo, às 17h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, quando o Brusque enfrentará a equipe do Amazonas. As duas equipes lutando pelo título inédito da competição. Competição que é disputada desde 1981 e que teve como primeira equipe campeã a equipe do Olaria. E o atual campeão é a equipe do Mirassol, que disputa a Série B. No jogo de ida semana passada na Arena da Amazônia, em Manaus, as duas equipes empataram em 0-0. O final de semana também será de decisão pela Libertadores Feminina, hein, minha gente? Libertadores Feminina, teremos um derby daqueles. Palmeiras e Corinthians se enfrentando amanhã no estádio Pascoal Guerreiro, na Colômbia. Uma final inédita que acontece amanhã às 20h30 pelo horário de Brasília. As palestrinas, que são as atuais campeãs, querem o segundo título consecutivo, enquanto as brabas da Fiel venceram 3 vezes e lutarão pela conquista do tetracampeonato. O Corinthians venceu esta competição em 2017, 2019 e também em 2021. O final de semana também será de muita bola rolando pelos principais campeonatos de futebol no mundo. Amanhã, pela Premier League na Inglaterra, teremos Liverpool e Everton e também o clássico Chelsea e Arsenal. No domingo, pela La Liga, Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta a equipe do Atlético de Bilbao.
É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para outros destaques em mais uma edição do Momento do Esporte no dia de hoje. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook.